Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Consumo e Cidadania, um programa de responsabilidade da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, todas as terças-feiras a partir das 11 horas, com reposição sexta-feira às 15 horas e 15 minutos na Rádio Nova. Ora viva, seja bem-vindo ao programa Defesa do Consumidor, realizado semanalmente pela ADECO. Primeiro programa do mês de maio, mês em que a Associação para a Defesa do Consumidor comemora o 28º aniversário. Mais um ano de existência e trabalho com um único propósito: fazer com que os direitos dos consumidores sejam respeitados e salvaguardados, sem esquecer que os consumidores devem cumprir com os seus deveres. Durante todo esse tempo, a ADECO tem apostado na divulgação de informação e na consciencialização dos consumidores em todas as partes do país. Mais do que uma data comemorativa, é um marco histórico para o sistema de consumo em Cabo Verde. Seguimos com o anúncio dos títulos que se destacam nesta edição do programa Defesa do Consumidor. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia atualiza os preços máximos dos combustíveis para o mês de maio. O cidadão e associado da ADECO Domingos Lopes faz um apelo à união de todos para a melhoria das condições da saúde em Cabo Verde. Informação jurídica esclarece se a legislação cabo-verdiana permite a cobrança de uma taxa fixa mensal pelo uso do contador de água, mesmo quando não há consumo. Em mitos ou verdades sobre a ADECO, saiba-se para reclamar na ADECO é preciso ser associado. A ADECO responde se os pais podem deserdar um filho por não prestar assistência na velhice. A rúbrica Edboconta fala sobre os aquecedores elétricos para água quente doméstica. Em Minuto do Consumidor, vamos perceber se a falta de pagamento de um mês de renda pode levar a um despejo imediato. Na rúbrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, Rosalina Lima fala-nos sobre o raio-x financeiro. Educação financeira tem como tema o Dia do Trabalhador, valorização do trabalho e gestão consciente do rendimento. Em Consumo Consciente, Kathleen Silva partilha ideias e dicas para celebrar o Dia do Trabalhador de forma sustentável. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informa-se sobre o direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços. E por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento dos temas anunciados. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARM, atualiza os preços máximos dos combustíveis para o mês de maio de 2026. Confira agora quais os preços em vigor para o 5º mês do ano. Segundo a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARM, os preços dos combustíveis para o mês de maio registraram um acréscimo médio de 4,4%. De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida a 151 escudos e 10 centavos litro, o gasóleo normal a 126 escudos e 90 centavos litro, o gasóleo para eletricidade a 96 escudos e 90 centavos litro, o gasóleo marinha a 90 escudos e 60 centavos litro, o petróleo a 160 escudos e 60 centavos litro. O fuel 380 passa a custar 69 escudos e 30 centavos quilo e o fuel 180 passa a custar 72 escudos e 40 centavos quilo. Por seu turno, o gás butano mantém-se a 144 escudos e 30 centavos quilo a granel, sendo as garrafas de 12,5 kg vendidas a 1.804 escudos, as de 6 kg a 866 escudos, as de 3 kg a 411 escudos e as de 55 kg a 7.937 escudos. Os novos preços dos combustíveis vigoram de 1 a 31 de maio de 2026. O cidadão e associado da ADECO Domingos Lopes faz um apelo à união de todos para a melhoria das condições da saúde em Cabo Verde e deixa uma mensagem que vai de encontro à proteção da saúde por parte dos cidadãos. Em relação ao nosso sistema de saúde,
todos temos que unir as forças e ajudar o Estado a criar as condições para o equacionamento deste problema nacional da saúde, não só no que diz respeito aos tempos de espera, tanto para os atos médicos como para os atos de diagnóstico, adotando o país dos recursos, equipamentos, porque instalações temos relativamente um sistema de recursos de instalações que vai satisfazendo as necessidades. Ainda há dias nós tivemos o privilégio de inaugurar aqui em São Vicente um centro ambulatório para toda a região de Barlavento, que eu creio que, sendo equipado e, digamos, dotado com os recursos técnicos indispensáveis, vai dar uma grande resposta a esta região. Mas eu devo dizer que, para além desses recursos, digamos, humanos e técnicos, há que ver os equipamentos. Nós temos um grave sistema de gestão, digamos, da conservação dos equipamentos. Em relação à aquisição dos equipamentos, que normalmente são caros, mas quando são precisos devem ser, digamos, priorizados. E há outro problema, que é o problema da manutenção. Nós temos vários técnicos jovens que podem ser formados cá em Cabo Verde, ou com cooperação externa aqui, ou então mandando-os para formações contínuas no exterior, para poderem garantir a vida útil dos equipamentos. Vejam, não é normal que um hospital como o Hospital de São Vicente esteja sem mamógrafo. Não é normal. Não é normal que, para certos casos de operações, temos que estar a marcar e desmarcar porque faltam, digamos, insumos para se fazer a operação. Não pode ser. Porquê? Porque, afinal, a saúde das pessoas não tem como esperar. Alguém está doente, precisa ser acolhido com humanismo e ser tratado na hora. E isto não está a acontecer em muitos casos. Quantas pessoas têm que ir aos hospitais várias vezes ou aos centros de saúde para ser atendido? E é marcado e desmarcado e com uma grande falta de ética e de ontologia profissional. Normalmente você vai e espera horas e horas. Há um problema também muito grave, que é da responsabilidade da nossa população, que é dirigir-se aos hospitais em vez de se dirigir aos centros de saúde para consultas normais e deixar os hospitais só para as urgências e emergências. Infelizmente, nesse aspecto precisamos educar muito a nossa população. E essa educação deve começar na escola. Os serviços de saúde e outras instituições, digamos, que têm responsabilidades pedagógicas, inclusive o Ministério da Educação, têm que começar a fazer uma literacia desde a escola primária, a escola básica, passando para outros níveis de ensino. E também fazer uma educação da nossa população nos bairros, por forma a nós podermos ter uma população preparada e que sabe utilizar os recursos como deve ser. E, portanto, nós temos que fazer uma educação da nossa população através da informação e da explicação do funcionamento do nosso sistema. Porque temos hospitais e temos os centros de saúde. E, graças a Deus, São Vicente está bastante bem servido com o número de centros de saúde. Eu não digo, efetivamente, provavelmente com a qualidade dos serviços. Nós devemos, como cabo-verdianos, e tendo em conta o bem caro que é a nossa saúde, devíamos procurar preservar a nossa saúde, procurando vivenciar um estilo de vida mais saudável. Isto é, evitar tudo aquilo que seja prejudicial à nossa saúde e que cria problemas não só pessoais, mas também ao nosso sistema e à nossa economia. E como não temos uma grande economia, então o primeiro cuidado de proteção tem a ver com, digamos, o cuidado pessoal, a proteção pessoal. E, é claro, quando necessário, dirigir em tempo e horas as instituições que, em princípio, nos devem também receber com humanismo e tratar-nos com aquilo que nós chamamos respeito à ética e deontologia profissional, por exemplo, conforme indica a nossa Carta de Direitos e Deveres do Doente.
que tem a ver com informação, mas tem a ver com atitudes e comportamentos. Aqui a deontologia é muito importante e, portanto, nós, como utentes ou como cidadãos, devemos procurar também cumprir os nossos deveres e exigir os nossos direitos, porque é com isto. É claro que para exigir os nossos direitos temos uma instituição como a ADECO. Eu queria apelar a todos os cabo-verdianos e outras pessoas que porventura estejam a viver em Cabo Verde ou de passagem, que colaborem com a ADECO, dando, digamos, a sua contribuição, ou como associados, ou mesmo com, digamos, o seu contributo pessoal, técnico ou humano, para podermos defender o consumidor efetivamente. A rúbrica Informação Jurídica traz semanalmente esclarecimentos sobre como as coisas funcionam na ótica da lei. Para esta edição do programa, a jurista Dirlene Miranda esclarece se a legislação cabo-verdiana permite a cobrança de uma taxa fixa mensal pelo uso do contador da água, mesmo quando não há consumo. Fique atento e saiba a resposta. Em Cabo Verde, o pagamento de uma taxa fixa do contador de água, mesmo sem consumo, está ligado à forma como o serviço público de abastecimento é organizado e regulado pela lei. A existência de uma ligação ativa à rede pode justificar essa cobrança, uma vez que a taxa fixa não corresponde ao consumo efetivo, mas sim à disponibilidade permanente do serviço. Isto significa que o utilizador paga pelo direito de acesso contínuo ao sistema de abastecimento, que inclui a infraestrutura necessária, como redes de distribuição, tratamento e manutenção, garantindo que a água possa ser fornecida a qualquer momento. Assim, enquanto o contrato de fornecimento estiver ativo e a ligação não for formalmente cancelada, a entidade gestora pode continuar a cobrar a taxa fixa, mesmo que não haja consumo de água. O fato de o contador estar instalado na propriedade do consumidor ou ter sido pago por este não altera essa obrigação, uma vez que ele integra um sistema público mais amplo. O enquadramento legal e regulatório do sector da água em Cabo Verde, supervisionado pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia, a ARM, permite que as tarifas sejam compostas por uma componente variável associada ao consumo e uma componente fixa cobrada regularmente, independentemente do uso. Além disso, os valores dessa taxa podem sofrer alterações ao longo do tempo, como ajustes tarifários aprovados pela entidade reguladora ou inclusão de serviços adicionais como o saneamento. Perante esta situação, o consumidor pode solicitar esclarecimentos detalhados da fatura junto da empresa responsável para compreender a origem dos valores cobrados e os respectivos fundamentos legais. Se não concordar com a cobrança, pode apresentar uma reclamação formal à própria empresa e, caso o problema não seja resolvido, recorrer à ARM, que tem competência para analisar conflitos entre consumidores e prestadores de serviços públicos. Por outro lado, se não utilizar nem pretende utilizar a água da rede pública, a forma mais eficaz de evitar a cobrança da taxa fixa é solicitar o cancelamento do contrato e o desligamento da ligação. Só após esse procedimento, a obrigação de pagamento deixa de existir. Embora possa parecer injusto pagar sem consumo, a taxa fixa é legalmente justificada pela manutenção da infraestrutura. A única forma de deixar de pagar definitivamente é cessar o contrato com a entidade fornecedora. Chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas.
Para reclamar na ADECO, é preciso ser associado? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacão@adeco.gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima 100 escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Hoje, na rubrica ADECO Responde, trazemos uma questão que muitas vezes surge no seio das famílias. Será que os pais podem deserdar um filho que não esteja a prestar assistência na velhice? Saiba o que diz o ordenamento jurídico cabo-verdiano. No direito cabo-verdiano, a possibilidade de deserdar um filho é bastante limitada, porque os filhos são considerados herdeiros legitimários. Isso significa que a lei lhes reserva obrigatoriamente uma parte da herança, chamada legítima, da qual não podem ser afastados por simples vontade do pai ou da mãe. Assim, a regra geral é que não se pode deserdar um filho apenas por razões pessoais, emocionais ou por insatisfação com o seu comportamento, incluindo o fato de não prestar assistência na velhice. A deserdação só é admitida em situações excepcionais, expressamente previstas no Código Civil, designadamente quando ocorre alguma causa grave que a lei considere suficientemente séria para justificar a exclusão do herdeiro. Entre essas causas, conta-se, por exemplo, a prática de crimes contra o progenitor, ofensas graves à sua integridade física ou moral, ou comportamentos que configurem uma violação particularmente grave dos deveres familiares. Nestes casos, a deserdação deve ser feita através de testamento e com indicação clara do fundamento legal invocado. No que diz respeito à falta de assistência na velhice, por si só, ela não conduz automaticamente à deserdação. Para ter relevância jurídica, essa omissão teria de ser qualificada como um abandono grave, traduzindo uma violação efetiva do dever legal de assistência entre familiares. Mesmo assim, não basta a alegação. Será necessário provar os fatos e demonstrar que a conduta do filho se enquadra numa das causas legais de deserdação. Além disso, o filho pode sempre impugnar a deserdação em tribunal, cabendo ao juiz avaliar se os fundamentos invocados são válidos. No ordenamento jurídico cabo-verdiano, não é possível deserdar um filho simplesmente por este não ajudar na velhice. A exclusão da herança só é admitida em circunstâncias excepcionais, legalmente tipificadas e devidamente comprovadas, mantendo-se fora desses casos o direito do filho à sua cota legítima da herança. O aquecedor de água elétrico é sem dúvidas uma vantagem para quem precisa de água quente instantânea em casa. Mas quando usada de forma desmedida, impacta na fatura de eletricidade dos consumidores. No É de Boa Conta, Marco Cruz fala-nos acerca do aquecedor de água elétrico e traz dicas para que, ao comprarem, os consumidores escolham aquecedores eficientes. Em Cabo Verde, água quente é conforto, mas também pode pesar no bolso. Com eletricidade cara e água agressiva, escolher o aquecedor certo faz toda a diferença. Se vivem poucas pessoas na casa, atenção, um termoacumulador grande pode ser desperdício. Modelos pequenos de 5 a 10 litros ou um aquecedor elétrico instantâneo podem ser melhores opções. Menos água acumulada significa menos energia gasta e menos risco de corrosão. Mas atenção!
No caso do aquecedor instantâneo, é essencial consultar um eletricista. Os cabos elétricos devem ser suficientemente grossos para suportar a potência, que normalmente é mais elevada. Se a família é maior, pode ser necessário um termoacumulador de 15 ou 30 litros. Mas atenção, quanto maior for o depósito, maior o consumo de eletricidade e maior a conta no fim do mês. E também aumentam as hipóteses de corrosão ou ferrugem dentro do depósito. Outro segredo para poupar: ajustar bem a temperatura. Nos aquecedores instantâneos, ajuste para cerca de 44 graus, confortável e evita desperdício. Nos termoacumuladores com depósito, quanto menor a temperatura, menor o gasto com a água armazenada. Um bom equilíbrio entre 50 e 55 graus. E há também uma alternativa: o aquecedor instantâneo a gás, como os da marca Junkers. O investimento inicial pode ser maior e requer instalação adequada. Consulte sempre um técnico especializado, mas aquecer a água com gás pode custar menos 2 vezes do que com eletricidade em Cabo Verde. Siga estas dicas para poupar na conta de eletricidade. Silenzio na sonda na metade, corpos na firbi, perto de outro, calado, chur de coração. Vontade passam também do firmar, essa é uma maneira de estar com bom, e uma maneira são de nós dois, e um segredo e um dito. Sentimento que caceta para e que sim, no amor é um paraíso, na novidade só um sorriso, amigo bom e só um amor. Silêncio na sombra na metade, corpos na firbi, perto de outro, calado, chur de coração. Vontade passam também do firmar, essa é uma maneira de estar com bom, e uma maneira são de nós dois, e um segredo e um dito de falar, desse sentimento que caceta para, de que sim. No amor é um paraíso, na novidade só um sorriso, amigo bom e só um amor. Amor e só um sorriso. Meu amor, nunca tive medo. Tá dormindo na pito, tá acordando na buracas, tá contando histórias, a mim tá contando minha vida, de que você lá também, de que uma mãe leva que bom, barçam forte, contam coisas bonitas, o dito, bom, meu amor, se sucur
barça, se nunca vim botar chama, ora com isto eu tá falando. Se sucuro cai barça, se nunca vim botar chama, ora com isto eu tá falando. Se na capa que o tá contando, que vim no amor, vim falando, vim falando, contando, vim chorando, vim falando, vim falando, contando, sucana de sangue. No Minuto do Consumidor, vamos entender se uma pessoa pode ser despejada imediatamente se falhar o pagamento de um mês de renda. Confira a resposta com a jurista Dirlene Miranda. No contexto da legislação cabo-verdiana, falhar o pagamento de um mês de renda não significa que o inquilino possa ser despejado imediatamente. A falta de pagamento constitui, de facto, um incumprimento contratual, mas não produz automaticamente a cessação do contrato de arrendamento. Para que haja despejo, o senhorio deve seguir um conjunto de procedimentos legais. Em primeiro lugar, é necessário uma notificação ao inquilino, informando sobre a dívida e, em muitos casos, concedendo um prazo para que esta seja regularizada. Só se o incumprimento persistir é que o senhorio pode avançar para a resolução do contrato. Mesmo assim, o senhorio não pode agir por conta própria. Medidas como trocar a fechadura, retirar bens ou expulsar o inquilino são ilegais. O passo seguinte obrigatório é recorrer ao tribunal através de uma ação de despejo, onde serão avaliadas as circunstâncias do caso e garantindo o direito de defesa do arrendatário. O processo judicial inclui várias fases e pode levar algum tempo. Apenas após uma decisão judicial favorável ao senhorio é que pode ser ordenada a desocupação do imóvel. Ainda assim, normalmente é concedida um prazo para a saída voluntária antes de qualquer execução forçada. O despejo em Cabo Verde não é imediato nem automático. Trata-se de um procedimento legal com várias etapas e prazos que visa garantir o equilíbrio entre o direito do senhorio e a proteção do inquilino. Já ouviu falar em raio-x financeiro? É uma ferramenta de análise financeira que revela para onde vai o seu dinheiro e como está a geri-lo. Nesta edição da rubrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, a consultora financeira Rosalina Lima explica como fazer essa análise, bem como a sua importância na tomada de decisões, um passo essencial para melhorar a vida financeira dos cidadãos. Bem-vindos a mais um programa de Educação Financeira. Hoje vamos abordar um tema importante: raio-x financeiro. Você já fez um check-up médico para saber como está a sua saúde? Pois é, com dinheiro não é diferente. Para você fazer uma boa gestão do dinheiro, poupar, começar a investir, você precisa de um diagnóstico, o raio-x financeiro, que é uma fotografia completa e honesta da sua situação financeira em um determinado momento. Permite saber quanto entra de dinheiro, ou seja, as suas receitas, quanto sai, as suas despesas fixas e variáveis, o que você tem de património e as suas dívidas. Pense numa máquina de raio-x de verdade. Ela não julga o osso quebrado, ela só mostra onde está o problema para o médico agir. Nas finanças é a mesma coisa. Mas como fazer o raio-x afinal? O primeiro passo:
é listar todas as suas receitas, tudo o que entra na sua conta num mês. O segundo passo é listar todas as suas despesas fixas e variáveis. O terceiro passo é calcular o resultado, ou seja, as receitas menos as despesas para saber se há sobras ou déficit. Se sobrou, parabéns! Esse dinheiro serve para investir e construir os seus objetivos. Se deu negativo, você está vivendo acima das suas possibilidades. Mas não se desespere. Neste caso é preciso tomar medidas. O passo 4 é listar todos os seus bens e dívidas para saber o seu património líquido. O ideal é repetir esse raio-x cada 3 ou 6 meses ou sempre que houver uma grande mudança. Por exemplo, o aumento de salário, uma demissão ou também nascimento de um filho. Mas não se esqueça, é preciso conhecer para ter consciência e mudar. Até o próximo programa. O Dia do Trabalhador é comemorado anualmente a 1 de maio. No entanto, os resultados de cada setor de atividade refletem-se diariamente, mesmo que muitas vezes não nos apercebamos disso. A rúbrica Educação Financeira faz referência ao 1º de maio, Dia do Trabalhador, com foco na valorização do trabalho e na gestão consciente do rendimento. Acompanhe com Herman Freire. Dia do Trabalhador. Valorização do trabalho e gestão consciente do rendimento. O Dia do Trabalhador constitui uma data de elevada relevância histórica e social, dedicada à valorização do trabalho, à dignidade do trabalhador, luta por melhores condições laborais. Para além do seu simbolismo, oferece uma oportunidade pertinente para refletir sobre a relação entre trabalho, rendimento e educação financeira, elementos indissociáveis na construção da autonomia econômica. O trabalho representa para a maioria das pessoas a principal fonte de rendimento. É através dele que se assegura a subsistência, o bem-estar familiar e a participação ativa na economia. No entanto, a existência de rendimento não garante por si só estabilidade financeira. A forma como esse rendimento é gerido é determinante para definir o nível de segurança e qualidade de vida do trabalhador. Nesse contexto, a educação financeira surge como uma competência essencial. Saber administrar o salário implica estabelecer prioridades, controlar a despesa, evitar consumos impulsivos e planear o futuro. Um trabalhador financeiramente educado não apenas recebe rendimento, mas utiliza-o de forma estratégica, assegurando que cada decisão contribui para o seu equilíbrio econômico. Um dos princípios fundamentais é o planeamento orçamental. Organizar o rendimento mensal permite distinguir entre despesas fixas, variáveis e inevitáveis, criando condições para uma gestão mais eficiente. Este processo facilita a identificação de excesso e a criação de margem para poupança e investimento, mesmo em contexto de rendimento limitado. O Dia do Trabalhador também convida a reflexão sobre o valor do próprio trabalho. Investir em formação, qualificação profissional e desenvolvimento de competência é uma estratégia financeira de longo prazo. Ao aumentar a sua capacidade produtiva, o trabalhador amplia as suas oportunidades de rendimento e reduz a vulnerabilidade no mercado de trabalho. Neste sentido, investir em si próprio é uma das formas mais eficazes de investimento. Por fim, a educação financeira no contexto do Dia do Trabalhador reforça a ideia de que a dignidade do trabalho deve estar acompanhada da capacidade de gerir os seus frutos. Não basta trabalhar, é necessário saber transformar o rendimento em estabilidade, proteção e crescimento. Valorizar o trabalho é igualmente valorizar o rendimento que dele advém, assegurando que este contribui para uma vida mais segura, autônoma e sustentável. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. A sustentabilidade deve fazer parte das nossas escolhas todos os dias, sobretudo em datas comemorativas. Na rúbrica Consumo Consciente, Kathleen Silva traz ideias e dicas práticas para celebrar o Dia do Trabalhador de forma mais sustentável.
todas as semanas estamos aqui na rádio para ajudar-lhe nesta jornada e influenciá-lo a tomar decisões de consumo mais conscientes. Esta semana celebrou-se o Dia Mundial do Trabalhador, uma data que vai muito além de um simples feriado. É um momento de reconhecimento, de luta, de conquistas, mas também de reflexão. E hoje queremos trazer uma perspectiva diferente. Qual é a ligação entre o trabalho e o meio ambiente? Fique então connosco porque esta conversa é para todos nós. Neste primeiro bloco eu quero trazer o trabalho e a sustentabilidade como foco para a nossa conversa. Quando nós pensamos em meio ambiente, muitas vezes esquecemos de um detalhe essencial. O trabalho está no centro de tudo. São os trabalhadores que constroem, que cultivam, que produzem e que inovam, desde os agricultores que adotam práticas mais naturais até engenheiros que desenvolvem tecnologias limpas. Cada profissão tem um impacto direto no nosso planeta. Na construção civil, por exemplo, já se aposta em edifícios mais eficientes e sustentáveis. Ou seja, trabalhar também pode ser cuidar do planeta. Neste próximo bloco, desafios e oportunidades. Porque nem tudo são avanços. Ainda existem muitos trabalhadores expostos a condições prejudiciais, tanto para a sua saúde como para o meio ambiente. Nós estamos a falar de poluição, substâncias tóxicas. Estes desafios são reais, mas também trazem uma oportunidade: o crescimento dos chamados empregos verdes. Trabalhos que protejam o meio ambiente e promovem condições mais dignas. O futuro do trabalho está cada vez mais ligado à sustentabilidade. Já neste terceiro bloco, quero falar sobre a educação e a consciência. E aqui entra algo fundamental: educação. Quanto mais informados estivermos, melhores decisões tomamos. Formações, workshops e programas de sensibilização ajudam os trabalhadores a reduzir os impactos ambientais, a adotar práticas mais conscientes e a conhecer os seus direitos, porque sustentabilidade também é justiça social. Neste quarto ponto, o foco é sobre 5 formas sustentáveis de celebrar o Dia Mundial do Trabalhador. E já que estamos a falar neste dia, que tal celebrá-lo de forma mais consciente? E aqui vão 5 ideias simples e práticas. Por exemplo, organizar um piquenique eco-friendly. Que tal reunir os colegas de trabalho, os amigos e os familiares num piquenique ao ar livre? Escolha um local bonito, como um parque ou uma praia, e traga alimentos orgânicos e locais, evitando embalagens descartáveis. Alimentos orgânicos, eu quero dizer alimentos naturais. Opte por utensílios reutilizáveis e leve sacos para recolher o lixo e garantir que deixam um local tão limpo quanto o encontram. O segundo ponto é voluntariado ambiental. Use o Dia do Trabalhador como uma oportunidade para fazer uma diferença positiva na sua comunidade. Junte-se a iniciativas de voluntariado ambiental, como limpeza de praias, refloração de áreas degradadas ou manutenção de trilhos ecológicos. Não só estará a contribuir para um ambiente mais limpo e saudável, como também estará a fortalecer os laços com a sua comunidade. Falo agora do workshop ambiental. Como uma empresa dedicada à eficiência energética, que tal organizar um workshop para sensibilizar os seus colaboradores e a sua comunidade local sobre formas de poupar energia e reduzir o impacto ambiental? Partilhe dicas práticas, como a instalação de lâmpadas LED, a utilização de aparelhos energeticamente eficientes e a implementação de hábitos de consumo responsável de energia. Falo agora de transporte sustentável, que é o quarto ponto, que é a quarta dica. Promova o uso de meios de transporte sustentáveis no Dia do Trabalhador, como a bicicleta, o transporte público ou até mesmo a caminhada. Organize um passeio de bicicleta em grupo ou incentive os seus colaboradores a partilharem carros para irem para o trabalho. Reduzir a emissão de gases poluentes é uma forma importante de proteger o meio ambiente e contribuir para um futuro mais sustentável. A última dica: valorizar os trabalhadores. Não se esqueça de reconhecer e valorizar os esforços dos seus trabalhadores neste Dia do Trabalhador. Mostre o seu apreço pelo seu trabalho árduo e dedicação, seja através de palavras de agradecimento, de prémios simbólicos ou até mesmo um dia de folga extra. Um ambiente de trabalho positivo e motivador é essencial para o bem-estar e para a produtividade de todos. O Dia do Trabalhador não é apenas uma pausa no calendário, caro ouvinte. É um convite à reflexão. Que impacto tem o nosso trabalho no mundo? E mais importante, que mundo queremos ajudar a construir? Cuidar do planeta também faz parte do nosso trabalho. Eu sou a Kathleen e este foi mais um momento de reflexão consciente. Até ao próximo programa e lembra-te, não é só o teu trabalho que define o futuro, são também as tuas escolhas. Até a próxima semana. Conhecer os teus direitos é fundamental para exigir que sejam respeitados no sistema de consumo.
Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Dirlene Miranda informa-nos sobre o direito à escolha e a qualidade dos bens e serviços. O direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços consagrados na Lei da Defesa do Consumidor cabo-verdiano assegura ao consumidor a liberdade de decidir de forma consciente e informada quais produtos ou serviços deseja adquirir e a quem pretende comprá-los. Este direito garante que as decisões de consumo sejam tomadas com base em critérios de qualidade, quantidade e preço justo, protegendo o consumidor contra práticas comerciais abusivas, enganosas ou coercivas que limitem a sua liberdade de escolha. A lei estabelece ainda que nenhum consumidor pode ser obrigado a aceitar produtos ou serviços que não deseja, nem induzido a erro por meio da publicidade enganosa ou informações falsas. A par dessa liberdade, o consumidor tem o direito de exigir que os bens e serviços oferecidos no mercado apresentem condições adequadas de uso, segurança e durabilidade, bem como que os prestadores atuem com competência, transparência e responsabilidade. O direito à escolha está, portanto, intimamente ligado à garantia da qualidade, assegurando que as opções disponíveis sejam verdadeiras e viáveis. No entanto, o exercício desse direito traz consigo um dever correspondente, o dever da escolha consciente e responsável. Cabe ao consumidor adotar uma postura crítica, evitando compras impulsivas, desperdício e consumo excessivo e rejeitando práticas ilegais como a aquisição de produtos contrafeitos ou da origem duvidosa. A liberdade de escolha deve também refletir uma avaliação ética, social e ambiental, considerando o impacto das decisões de consumo na economia, na sociedade e no meio ambiente. Optar por produtos de origem comprovada e de qualidade certificada em detrimento de mercadorias piratas é um exemplo prático dessa responsabilidade. O direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços representa um equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. O consumidor é um agente ativo na construção de um mercado mais justo e sustentável, contribuindo através de escolhas informadas e éticas para o fortalecimento da economia formal, o respeito pelas leis e a promoção de um consumo consciente e socialmente responsável. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO.
Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim do programa de hoje, mas a ADECO continua disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV, na TV Salwan e na televisão comunitária de Santa Maria, para além de escutar-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Gustavo Ramos e nos controlos técnicos Anselmo Araújo. Voltamos na próxima semana com mais tempo.